Meu nome é Amélia Santoro, e se existe uma coisa que eu aprendi tarde demais, é que a alma também envelhece quando passa tempo demais à sombra. O corpo aguenta, a voz cala, mas a alma vai se curvando devagar, como uma árvore que cresce buscando luz, mas é podada sempre que ousa se esticar um pouco mais. A minha começou a morrer aos poucos, muito antes que eu percebesse. Mas naquela noite de gala, risos engarrafados e cristais que tilintavam como pequenas promessas vazias, algo dentro de mim ainda respirou. Um sopro fraco, mas insistente. E foi esse sopro que mudou toda a minha vida. Eu estava sentada na mesa central, sob um lustre tão imenso que parecia ter sido retirado de um castelo de reis esquecidos. Era o aniversário de 30 anos da minha filha, Bianca Santoro, uma celebração que ela insistiu em fazer do tamanho da nova era. Era assim que ela chamava a fase pós-doutorado, pós-novo emprego, pós-noivo milionário. Uma era que, segundo ela, precisava ser reconhecida. Eu ajudei a planear tudo, cada pétala das flores importadas, cada dobradura dos guardanapos, cada escolha de prato, cada negociação com fornecedores, mas ninguém sabia disso, porque, ao longo de anos, eu me especializei no ofício silencioso de desaparecer. O salão estava imenso, todo banhado em luz âmbar. Pessoas bonitas com taças cheias, sorrisos calculados, vestidos colando ao corpo como serpentes brilhantes. O tipo de festa que Bianca sempre disse merecer. E que eu, sem perceber, sempre me esforcei para sustentar, como se amor fosse uma forma de trabalho braçal que nunca rende elogio. Tudo seguia perfeitamente ensaiado quando ouvi o som tlim, 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 o toque de um garfo na taça de cristal, delicado, breve, mas capaz de parar o mundo inteiro num segundo. Bianca levantou-se. Um vestido prateado abraçava sua cintura como se tivesse sido costurado especialmente para ela. E havia sido. Eu mesma encontrei a estilista, eu mesma paguei a metade, eu mesma busquei o vestido no dia da prova final, enquanto ela estava ocupada demais cuidando da pele para o evento. Ela respirou fundo e sorriu. Quero agradecer algumas pessoas especiais nesta noite que marca o início da minha nova trajetória. Meu peito se abriu em expectativa. Uma expectativa tão antiga que parecia ter raízes crescendo entre minhas costelas. Mas, no mesmo instante, uma sombra se formou dentro de mim, porque eu já conhecia aquele silêncio que vinha antes do primeiro nome. Aquele silêncio cheio de escolhas, e ela escolheu. Quero agradecer ao Daniel, meu noivo, por me incentivar a ser a mulher que sou. Ela virou-se para ele e os dois trocaram um beijo que fez metade do salão suspirar. Quero agradecer a minha mentora, a doutora Vanessa, que acreditou em mim quando eu duvidei. A doutora Vanessa levantou a taça cheia de falsa modéstia. Quero agradecer ao meu pai, Renato, que sempre abriu caminhos para mim, sempre, desde pequena. Renato concordou, orgulhoso. Ele estava sentado à minha frente e carregava aquele tipo de vaidade que se veste de cigarro cubano e perfume caro. Nunca esteve presente nos aniversários da escola, nos choros noturnos, nos boletins difíceis, nos problemas no aeroporto, nos rompimentos, nos trabalhos de última hora, mas disse as frases certas do tipo:
Minha princesa, você consegue tudo. Frases que Bianca tratava como ouro puro. Eu sorri, um sorriso protocolar de convidada. Ninguém notaria a diferença, porque ninguém olhava para mim mesmo. Mas uma parte minha, a parte que ainda teimava em existir, sentiu a fisgada. Quando Bianca falou, meu pai abriu caminhos, eu pude ver diante de mim cada madrugada em que eu abria portas que ele havia fechado. Cada consulta médica paga com cartão parcelado. Cada urgência resolvida no improviso. Cada solução inventada enquanto ele se escondia atrás de frases bonitas e ausências confortáveis. Mas ela não tinha como saber. E eu nunca contei. Ela continuou agradecendo à cerimonialista, ao decorador, à amiga influenciadora, ao chefe, aos tios, aos cães da família do Daniel, os quais ela citou com mais entusiasmo do que qualquer gesto meu naquela festa inteira. Mas meu nome não veio, e pela primeira vez em muito tempo, isso doeu como se eu tivesse sido invisível para mim mesma. Quando os aplausos explodiram, eu bati palmas também, como manda sua etiqueta, como manda a vida de quem se acostumou a não existir. Depois da festa, fui para casa sozinha. Não quis pegar carona com Renato, que se ofereceu apenas por educação automática. Ele estava indo para um bar com amigos. Bianca saiu com Daniel para uma festa pós-aniversário. Eu fui para o meu pequeno apartamento, onde o silêncio parecia maior do que deveria ser. Estava chovendo. Aquele tipo de chuva fina que parece sussurrar segredos nas janelas. Tirei os sapatos devagar, encostei as costas na porta e senti uma estranha vertigem, como se a minha vida tivesse, enfim, me alcançado e cobrado sua dívida. Andei até a estante onde guardo meus objetos mais íntimos. Entre eles, uma caixa de madeira que meu avô me deu quando fiz 15 anos. Dentro dela, guardo cartas antigas, fotos, pequenos recortes da minha história e alguns pertences que carregam o que restou do meu passado. Abri a tampa e vi o vazio, o colar de ametista da minha mãe, os brincos que meu pai me deu, o relicário da minha avó. Tudo havia sido vendido meses antes, quando Bianca precisou do adiantamento para o apartamento que dividiria com Daniel. Um dia eu devolvo, mãe, ela disse. Ela não devolveu e eu nunca cobrei, porque mães, em algum momento da vida, esquecem que também existem fora dos filhos. Sentei-me no chão, a caixa vazia nas mãos. Não chorei. As lágrimas eram coisas que eu havia delegando há anos. Mas senti um silêncio tão profundo que parecia um poço. E ali, nesse poço, uma frase brotou. Se você não se vê, ninguém verá. Fiquei acordada a noite inteira. A primeira noite em décadas em que eu realmente estive desperta. Na manhã seguinte, fui até a sacada. A cidade ainda estava molhada. O cheiro de terra úmida subia como memória da infância. E eu percebi que fazia muito tempo que eu não respirava com calma. Inspirar, expirar, 2 movimentos tão simples que eu havia transformado em tarefas quase impossíveis. Peguei meu celular, abri meu aplicativo de banco, olhei meu saldo, meus gastos, minhas parcelas
meus cartões, olhei para essa minha agenda de compromissos, olhei para a minha vida e pela primeira vez tive uma certeza. Eu precisava ir embora. Não apenas sair de um lugar físico. Eu precisava sair da versão de mim que eu mesma havia construído para sobreviver. A versão submissa, silenciosa, que cumpria tudo, mas nunca vivia. Passei o dia arrumando a casa. Cada gaveta que eu abria parecia um capítulo da vida que eu estava prestes a abandonar. Fotos, bilhetes, roupas, objetos domésticos, lembranças que não me pertenciam mais. Enquanto esvaziava uma prateleira, encontrei uma agenda velha de 2007. Dentro dela, uma folha dobrada. Era uma carta minha para mim mesma. Eu havia escrito num fim de ano, prometendo que, no próximo ano, eu me colocaria em primeiro lugar. Eu nunca cumpri, mas ali, naquele fim de tarde, com a chuva recomeçando, do lado de fora e o cheiro de roupa antiga no ar, senti que talvez estivesse pronta. Pela primeira vez, eu decidi, ali mesmo, que aquela Amélia, a que esperava ser reconhecida, ia morrer. E outra Amélia nasceria. Uma que não esperaria tapinhas nas costas. Uma que não se queimaria em silêncio para aquecer os outros. Uma que finalmente iria se escolher. Naquela noite, tomei um banho longo. Passei creme no corpo com o cuidado que nunca tive. Vesti uma camisola nova que eu havia comprado por impulso meses atrás, mas nunca usado porque não era prática. Fiz chá. Apaguei todas as luzes, deitei no sofá e ali, no escuro, senti algo inédito. A sensação de que eu estava prestes a fugir de uma prisão que nem tinha grades, só expectativas. Eu dormiria e pela manhã começaria a minha fuga. Acordei antes do sol, não porque eu estivesse ansiosa, mas porque meu corpo parecia saber que aquele seria um dia diferente. Talvez o primeiro dia verdadeiramente meu em décadas. A luz ainda não havia rompido a noite, mas a claridade pálida que se formava no horizonte já sugeria que algo novo estava por vir. Levantei devagar, como quem toma cuidado para não acordar uma versão antiga de si mesma, dormindo em algum canto da casa. A cozinha estava silenciosa, o chão gelado. Peguei a chaleira com as mãos um pouco trêmulas, mas não de medo. Era como se a energia dentro de mim estivesse mudando de forma. Enquanto a água esquentava, abri a geladeira e percebi que havia comprado frutas vermelhas dias atrás e não havia tocado nelas. Por quê? Porque eu sempre deixava coisas boas para os outros, para visitas, para Bianca, para Renato. Nunca para mim. Comi 3 framboesas, uma por uma, como se fossem pequenas pérolas de liberdade. O sabor azedo e doce, ao mesmo tempo, tomou minha boca, como se eu estivesse provando algo pela primeira vez. E talvez estivesse. Depois do café, fui até o quarto. Peguei a mala azul marinho que eu não usava desde a última viagem de Bianca ao exterior, quando insisti que ela precisava de uma mala nova e dei a minha para ela, como se eu não tivesse mais o direito de viajar. Abri o zíper, hesitante, como se estivesse mexendo em um objeto que contém encantamentos antigos, e comecei a guardar roupas.
Não eram roupas novas. Eram roupas minhas, usadas, confortáveis, que combinavam com quem eu era quando ninguém me olhava. Coloquei 3 calças, 4 blusas, um casaco, meus livros favoritos, a pasta onde guardo meus documentos, meu diário. E sem entender por quê, coloquei também aquela agenda de 2007. A carta para mim mesma parecia querer viajar comigo. Tudo isso eu fiz lentamente, respirando fundo, a cada peça dobrada, a cada objeto acomodado, como se estivesse embalando um pedaço da minha existência. A mala ficou leve, mais leve do que eu imaginava possível. Talvez porque eu estivesse levando pouco, ou talvez porque estivesse, sem perceber, deixando muito para trás. Ao terminar, sentei na beira da cama. Olhei o quarto, as paredes claras, as fotos antigas, o abajur torto, que ficou assim desde que Bianca tinha 11 anos e derrubou com a mochila da escola. A cadeira com a manta de tricô, que nunca terminei. E percebi que aquele quarto tinha sido testemunha de versões minhas que eu já não reconhecia. Eu iria embora dali. E pela primeira vez, essa frase não doeu. Essa frase libertou. Mais tarde, o telefone tocou. Era Bianca. Bom dia, mãe. Preciso falar rapidinho sobre os pagamentos do buffet do aniversário. O Daniel disse que dá para dividir em 3, mas queria saber se você poderia adiantar a primeira parcela, porque a gente ainda está pagando o Mãe, você tá aí? Estou, pensei, mas não onde você imagina. Bianca, respondi, com a voz mais calma que já tive. Eu não vou poder ajudar com isso. Silêncio. Um silêncio que ela nunca tinha ouvido vindo de mim. Como assim não vai poder? Mãe, eles já estão cobrando. Eu não posso ficar com meu nome. Eu entendo, interrompi suavemente, mas não posso. Silêncio de novo, desta vez um silêncio ferido. Tá, depois eu falo com o papai então. Fale com quem você preferir, filha. Ela resmungou alguma coisa e desligou. E eu, pela primeira vez desde que ela nasceu, não senti culpa. Essa ausência de culpa foi uma epifania, como o mar que se abre sem fazer alarde. Eu estava começando a ser alguém para mim. Ao meio-dia, fechei a mala. Peguei meu casaco, peguei minha bolsa. O peso era tranquilo, suportável, quase alegre. Antes de sair, olhei para a casa pela última vez. Passei a mão pela mesa de jantar, toquei no interruptor da sala, acariciei a moldura da porta de entrada. São gestos estranhos, eu sei, mas dentro de uma casa, cada objeto absorve pequenos pedaços de nós, e eu queria me despedir deles. Quando abri a porta, o ar frio do corredor me abraçou como quem diz: eu estava esperando você. Fechei a porta atrás de mim, sem chorar, sem hesitar. Helicópteros sobrevoavam a cidade ao longe, carros passavam lá embaixo como formigas agitadas. Eu apertava a alça da mala e pensava: a vida continua, com ou sem mim, mas desta vez eu continuo comigo. Desci as escadas lentamente. Passei pela portaria, onde o porteiro me cumprimentou com seu sorriso sonolento. Vai viajar, dona Amélia? Vou, respondi. Por quanto tempo? Não sei. Ele ergueu as sobrancelhas, não com susto, mas com respeito. Um tipo novo de respeito, um que eu nunca tinha visto antes. Talvez ele tenha reconhecido que naquele instante
eu não estava indo visitar ninguém. Eu estava indo me visitar. Peguei um táxi. Dei o endereço que eu mesma mal acreditava. "O que tem lá?" perguntou o motorista, tentando puxar conversa. "Um lugar onde eu nunca estive." Ele sorriu sem entender. Eu sorri entendendo demais. O endereço me levou até uma estrada de saída da cidade, depois a uma viela estreita, depois ao começo de uma colina, e finalmente, após 20 minutos de curvas suaves, chegamos a uma pousada pequeníssima, escondida entre árvores antigas. Eu havia encontrado aquele lugar 2 noites antes, navegando na internet sem rumo. Uma pousada com apenas 4 quartos, numa cidade interiorana que eu jamais ouvira falar. Fiquei encantada com a foto da sala principal. Um piano antigo, ladeado por janelas abertas para um jardim silencioso. Paguei o táxi, segurei a mala, entrei. A recepção era pequena, acolhedora. O cheiro era de madeira molhada e alecrim fresco. Atrás do balcão, uma mulher de cabelos grisalhos e óculos redondos lia um livro. "Boa tarde", disse ela, levantando os olhos. "Posso ajudar?" Eu fiz uma reserva. Amélia Santoro. Ela procurou no computador e sorriu. Quarto 3, o mais silencioso. Era exatamente o que eu queria. Silêncio. Ela me entregou a chave. Subi as escadas devagar. O corredor estreito tinha portas de madeira clara e quadros pintados à mão. Quando abri a porta do quarto, senti um alívio que não reconhecia. Era um quarto simples, uma cama de madeira, travesseiros exageradamente fofos, uma mesa pequena, uma janela aberta para o jardim. Coloquei a mala no chão, fechei a porta, respirei fundo e então, como se meu corpo estivesse esperando aquele exato instante, eu chorei. Mas não foi choro de dor. Foi um choro quente, livre, quase bonito, um choro que parecia lavar os cantos mais antigos da minha alma. Chorei por tudo o que fui, por tudo o que deixei de ser, por tudo que suportei calada e principalmente por tudo que ainda poderia ser. Quando terminei, lavei o rosto, olhei no espelho e vi alguém que eu não via há muito tempo. Uma mulher cansada, sim, mas também uma mulher prestes a florescer. No dia seguinte, acordei com o som de pássaros. Desci para o café da manhã. A pousada era calma como uma respiração profunda. Na mesa, além de mim, havia apenas um homem. Cabelos grisalhos, barba rala, livros empilhados ao lado do prato. Parecia ter uns 60 e poucos anos. Vestia uma camisa azul clara, com as mangas dobradas. Tinha a postura de alguém que já foi rígido, mas havia amolecido com o tempo. Ele ergueu o olhar quando ouviu meus passos. Olhou para mim com uma delicadeza que não era invasiva, era apenas humana. "Bom dia", disse ele. "Bom dia." Sentei-me na mesa ao lado. Não queria conversar, mas ele parecia tranquilo demais para exigir algo de mim. Minutos depois, ele fechou o livro. "A senhora não é daqui, imagino." "Não, vim respirar." Ele sorriu como quem reconhece uma verdade. "Que coincidência, eu também." "Como assim?" "É que tem gente que viaja
para conhecer lugares e tem gente que viaja para se reencontrar. Olhei para ele. Ele não parecia curiosidade, parecia compreensão. Meu nome é Elias, disse ele. Amélia? Prazer, Amélia. Se precisar de silêncio, eu sei cultivar. Aquilo me fez sorrir, um sorriso real. Obrigada, respondi. Hoje silêncio é exatamente o que eu preciso. Silêncio também fala, disse ele, e voltou a ler. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Silêncio também fala. Eu sabia, eu sempre soube. Meu problema é que eu nunca me permiti escutá-lo. Passei os dias seguintes caminhando pelo jardim, conversando com as árvores, como quem conversa com versões mais antigas de si mesma. Escrevi no meu diário, li livros inteiros em um dia, dormi cestas longas, aprendi a beber chá sem pressa, descobri que o céu da cidade ficava lilás às 6 da tarde. E aos poucos fui percebendo algo que eu nunca tinha sentido. A vida não estava me pedindo nada, nem respostas, nem tarefas, nem provas. Pela primeira vez, eu existia sem ser útil. E isso, para uma mulher que passou a vida toda servindo, é aterrorizante e libertador. Numa tarde, sentei-me no banco do jardim. Elias apareceu com uma xícara de café e perguntou se podia sentar ao meu lado. Assenti. Ficamos em silêncio por longos minutos. Um silêncio confortável que não exige nada. O vento balançava as folhas. O cheiro do mato fresco enchia o ar. Amélia, ele disse, sem olhar para mim, qual foi a última vez que você fez algo só para você? A pergunta veio como um sussurro cortante. Eu demoraria a responder. Muito. A pergunta de Elias ficou pairando no ar como o rastro de um perfume antigo. Eu poderia ter respondido com uma frase simples. Não lembro, mas aquilo seria pequeno demais diante da verdade que emergia dentro de mim. A verdade de que eu havia esquecido como era viver para mim mesma. Ele não insistiu. Apenas esperou, com a gentileza silenciosa de quem entende que certas respostas precisam marinar dentro do peito antes de serem ditas. E eu fiquei ali, olhando o balanço das folhas, tentando puxar um fio da memória que me mostrasse algum momento, qualquer momento, em que eu tivesse feito algo só por mim, mas nada vinha, nenhum gesto, nenhum luxo pequeno, nenhuma escolha espontânea. Eu era boa em ser mãe, boa em ser esposa, boa em ser funcionária, boa em ser útil, boa em apagar incêndios alheios, boa em fazer tudo funcionar para todo mundo. Mas quem era eu sem isso? A pergunta me atravessou e doeu. Depois de longos minutos, respondi com a voz fraca. Eu acho que nunca fiz. E a frase saiu com um peso que parecia arrancado das minhas costelas. Elias respirou fundo, ainda olhando para o jardim. Você tem noção do tamanho disso? Tenho agora. Ele assentiu, não com pena, com respeito. Depois se levantou devagar. Então, Amélia, talvez seja a hora de aprender.
e saiu caminhando pelo jardim como se me tivesse deixado com uma tarefa milenar. Fiquei ali, olhando suas costas sumirem entre as árvores. Sua frase se espalhou dentro do meu peito como uma semente que encontrava pela primeira vez terra fértil. Talvez seja a hora de aprender, e aprendi, devagar, tropeçando, com medo, mas aprendi. Naquela noite, ouvi algo que não escutava havia anos, o som do meu próprio riso. Não um riso provocado por piadas alheias, mas aquele tipo de riso que surge quando o corpo resolve aliviar suas tensões sozinho, como se estivesse abrindo frestas dentro de mim. Tudo começou por um acaso. Eu estava na sala comum da pousada, folheando um livro qualquer, nem lembro qual, quando ouvi um som estranho vindo da cozinha. Um barulho abafado, como se algo tivesse caído. Depois, um palavrão sussurrado. Senti curiosidade, uma curiosidade infantil, quase inocente. Levantei-me, fui até a porta e vi a dona da pousada, Marina, ajoelhada no chão, tentando recolher uma bandeja de biscoitos que havia derrubado. "Precisa de ajuda?" perguntei. Ela levantou o rosto com um sorriso cansado. "Só se quiser rir comigo." Quando me aproximei, notei que alguns biscoitos estavam queimados, outros esfarelados, e havia uma trilha de farinha no chão. Ela levantou as mãos sujas de massa e disse: "Eu juro que já tive talento para isso." E eu ri. Ri com uma surpresa tão profunda que levei a mão à boca. Ela riu também. E nós duas ficamos ali, no chão da cozinha, rindo de nada e de tudo. Aquele riso não era sobre os biscoitos. Era sobre reencontrar um pedaço de mim. Marina enxugou as mãos na toalha e suspirou. "Você parece alguém que está fugindo," ela disse. "Estou." "De quê?" "De mim mesma." Ela sorriu, mas não com ironia. "Então você está no lugar certo. Aqui é onde as pessoas vêm quando se cansam de carregar outras nas costas." Olhei para ela como se tivesse sido vista por uma luz que atravessava camadas que eu nem sabia que existiam. Marina me ofereceu chá. Eu aceitei. Nos sentamos à mesa pequena, de madeira riscada, e ela me contou sua história. Uma história de uma mulher que passou 30 anos cuidando do marido doente, enquanto criava os filhos e trabalhava em 2 empregos. Uma mulher que, quando enfim ficou viúva, percebeu que não sabia mais quem era. Ela havia trocado sua identidade por utilidade. A pousada era sua tentativa de se reencontrar. "Eu não sou boa nisso," ela disse, rindo da própria bagunça. "Mas é o que eu tenho." E naquele momento eu soube. Todas nós ali estávamos tentando nos salvar. Os dias passaram e eu fui mudando em pequenas coisas quase invisíveis. Acordei cedo, caminhei descalça pela grama úmida, deixei o vento tocar meu rosto como se fosse a primeira carícia em anos. Aprendi a ouvir música sem fazer nada enquanto escutava. Senti fome na hora que meu corpo pediu. Senti sono na hora em que a alma pedia descanso. Passei uma tarde inteira olhando o céu pelos galhos de uma árvore enorme, sentindo a luz dançar nas folhas. Era estranho e era lindo e, acima de tudo, era meu.
Bianca mandou 3 mensagens perguntando sobre contas. Eu respondi delicadamente: filha, você tem sua vida e agora eu tenho a minha. Ela não entendeu no começo, mas eu estava aprendendo a deixar que as pessoas sintam o próprio peso das escolhas. Eu estava aprendendo a não amortecer a vida alheia com meu sacrifício. Uma tarde, sentei para escrever no meu diário e percebi que minhas palavras estavam diferentes. Antes, eu escrevia listas de tarefas, obrigações, preocupações. Agora, escrevia sentimentos, medos, descobertas, lembranças que eu tinha esquecido de sentir, sonhos que eu achava ridículos demais para guardar. E conforme escrevia, algo dentro de mim se expandia, uma sensação de que havia espaço, muito espaço, dentro de mim que nunca havia sido ocupado. Uma tarde, Elias me encontrou sentada perto do lago. Posso? Ele perguntou, apontando o banco. Pode. Ele sentou ao meu lado, com a postura tranquila de quem há muito tempo aprendeu a ouvir o silêncio. Você está diferente, ele disse. Estou? Sim, seus ombros não estão mais curvados. Eram palavras simples, mas me tocaram como uma revelação. Ele continuou. No primeiro dia em que te vi, você parecia uma casa abandonada por dentro. Hoje você parece alguém acendendo luzes. Fiquei sem respostas, sem fôlego, sem defesas. Por anos, meu corpo carregou invisibilidades como sacos de cimento. Por anos, meus ombros suportaram pesos que ninguém via, inclusive eu. Elias, perguntei, como você sabe dessas coisas? Ele respirou fundo. Ele contou sua história. Elias fora professor universitário de física durante 3 décadas. Tinha 2 filhos adultos que mal telefonavam. Um casamento que se dissolvera devagar, como uma foto que desbota. Uma tendência a se perder dentro do próprio silêncio, como quem se refugia não por escolha, mas por exaustão. Um dia, após uma crise cardíaca leve, ele percebeu que tinha passado a vida inteira estudando o cosmos, mas nunca tinha estudado a si mesmo. Então se afastou da carreira. Viajou por cidades pequenas. Passou meses sozinho, tentando reaprender a respirar sem medo. Chega uma hora, ele disse, em que a gente percebe que viver para os outros é morrer devagar. Eu concordei, com uma gravidade nova no peito. E você? Ele perguntou. Você viveu para quem? Para todo mundo, menos para mim. Ele assentiu como se já soubesse. E agora? Perguntou. Para quem você quer viver? Olhei para o lago. Pequenos círculos se formavam na superfície por causa dos insetos pousando. A água estava calma, muito calma, como eu nunca estive. Para mim, respondi, e minha voz não tremeu. Nesse dia, pela primeira vez, senti orgulho de mim. Mas a transformação não acontece apenas com dores antigas. Ela acontece também com rupturas recentes. Naquela mesma noite, meu telefone tocou. Marcelo. Demorei 3 toques para atender. Amélia, onde você está? Viajei?
Como assim viajou? Por quê? Porque eu quis. Ele riu. Riu com aquele riso presunçoso que sempre usou para me diminuir sem parecer agressivo. Amélia, seja razoável. Você não pode simplesmente sumir. A Bianca está preocupada. Eu estou com... Eu posso sim, interrompi. Silêncio. Um silêncio dele atônito. Eu continuei. Passei 25 anos tentando ser quem vocês queriam. Agora vou tentar ser quem eu preciso ser. Isso é loucura. Talvez seja, mas é a minha. Ele respirou fundo, irritado. Isso não é você. Talvez nunca tenha sido, respondi e desliguei. Sem culpa, sem tremor, sem medo. Deixei o celular na cômoda. Saí do quarto, fui até o salão amplo onde o piano descansava. Toquei uma tecla, depois outra, depois 3. As notas saíram inseguras, trêmulas, mas vivas. Marina apareceu na porta sorrindo. Eu sabia que você ia chegar até ele, disse. Por quê? Porque eu vejo esse tipo de coisa. Que tipo? O tipo de mulher que passou a vida inteira se encolhendo para caber nos espaços dos outros. E quando chega aqui, começa a se esticar de novo. Toquei outra tecla. Acordes frágeis pareciam meus passos. Você acha que ainda dá tempo? Perguntei. Ela não hesitou. Para florescer, sempre. E naquela noite, toquei o piano por horas, mesmo sem saber música. E fui me tornando música também. O som do piano permaneceu ecoando na sala, mesmo depois que minhas mãos cessaram. As notas frágeis pairaram no ar como pequenas lâmpadas acesas numa casa escura. Senti os dedos adormecerem um pouco, mas havia algo que não adormecia, uma verdade crescente, como se uma luz antiga tivesse sido religada dentro de mim. Na manhã seguinte, acordei com vontade de pintar. Não sabia por quê. Talvez a música tivesse criado um espaço dentro do peito e esse espaço pedia cor. Tomei meu café com calma e desci as escadas com uma decisão infantil e radical. Iria à cidade procurar um pequeno ateliê que oferecesse aulas para iniciantes. Uma coisa simples, 1 ano de vida que eu nunca havia permitido a mim mesma. O ateliê ficava numa rua estreita, com cafés e sebos. Parecia o tipo de lugar que mistura a vida de quem procura beleza com a vida de quem procura sossego. Quando entrei, um cheiro de tinta-óleo e turpentina me recebeu como um abraço. Havia cavaletes, telas encostadas, papéis espalhados, pincéis em potes como pequenas varinhas. Uma mulher miúda, de cabelo curto e grisalho, olhou para mim com atenção e falou: Posso ajudar? Quero uma aula de pintura. Disse com a boca seca de quem não falava aquilo para si mesma havia décadas. Para iniciantes, ela perguntou como se isso fosse uma oferta generosa. Para iniciantes que precisam recomeçar, respondi. Ela sorriu. Você veio ao lugar certo. Eu sou a Lúcia. Vamos começar amanhã às 10. Quando saí dali, com a inscrição feita, percebi que o coração batia diferente. Batia com a cadência de quem começava a tocar notas novas, de quem pegava numa paleta e via possibilidades. No primeiro dia de aula, Lúcia explicou as cores com calma, falou da mistura,
Da luz, da sombra, das texturas. Eu rabisquei com a mão trêmula. No começo, minhas pinceladas eram tímidas e inseguras, como o caminhar de alguém que aprendeu a não ocupar espaço. Mas aos poucos, fui me soltando. O óleo grudou nas pontas dos dedos e quando olhei minhas mãos, vi ali marcas de quem havia começado a tocar o próprio mundo. Saí do ateliê com uma mancha de azul no braço e uma sensação de vitória pequena, doméstica e intensa. Comprei uma aquarela barata naquela rua. Sentei num café e desenhei a vitrine do sebo. Desenhei sem objetivo, apenas por prazer. Voltei para a pousada com a mente cheia. Era impressionante como essas pequenas ações, tocar, pintar, permitir-se, construíam uma espécie de mosaico de liberdade. Enquanto isso, pareceu que o mundo inteiro ao redor começava a se ajustar à nova minha. Bianca telefonou hesitante e pediu para conversar. Marcela, sobrinha distante que sempre fora próxima, mandou uma mensagem oferecendo ajuda com encomendas. Renato enviou um áudio pedindo desculpas por não ter estado presente em tantos momentos. Não foi um movimento uniforme, houve resistência, confusão, indignação em alguns, em outros, surpresa e ternura. A minha mudança incomodava e atraía ao mesmo tempo. Num sábado, organizei uma visita curta à cidade para resolver burocracias que havia adiado por anos. Na fila do cartório, uma mulher de meia-idade me puxou conversa, com aquele tipo de intimidade que nasce entre a gente que passa muito tempo ouvindo o tilintar de chaves. Contou que estava separada havia pouco e que, depois de anos sendo dona de casa, sentia-se perdida. Falamos por horas enquanto os papéis eram carimbados. Saí de lá com um número de telefone que parecia um fio lançado para quem precisava conversar. Era curioso. Ao mesmo tempo em que eu me organizava, eu já começava a notar outras mulheres que, em silêncio, buscavam o mesmo. Ao voltar à pousada, encontrei Elias no jardim com um caderno de anotações. Ele estava escrevendo algo longo, talvez uma carta, talvez um texto pequeno. Levantou a cabeça ao me ver e sorriu com aquela claridade que não pedia nada em troca. Como foi a cidade? Perguntou. Foi bom? Pousei a mala no chão e me sentei. Senti que fazia tempo que eu não caminhava num lugar que me pertencia. Ele assentiu e houve um tempo de calma. Depois curvou-se e, de forma tímida, perguntou: E as aulas? Estão começando. Hoje pintei uma vitrine. Ele sorriu de novo e ficou alguns instantes em silêncio. Depois disse quase sem querer: Sabe, eu escrevo coisas. Às vezes são cartas que não mando, às vezes são pequenos fragmentos. Está vendo esse caderno? Acho que é hora de eu dividir algumas coisas. E mostrou-me com um gesto discreto. A proximidade entre nós crescia como rateio de céu, sem pressa, sem grandes promessas, mas com um aceno gentil de que existíamos. Não era amor ainda, era simplesmente companhia para observar a transformação um do outro. E isso era raro o suficiente para ser precioso. Numa noite, houve um jantar coletivo na pousada. A Marina reuniu hóspedes e moradores da vila para cozinhar e compartilhar histórias. Havia uma mesa grande com legumes, pão rústico, vinho e velas. Sentei-me entre Lúcia e uma senhora que parecia ter vindo ali para curtir o silêncio. A conversa entrou em memórias, amores perdidos, traições pequenas, alegrias sublimes. Quando minha vez veio, não recuei. Simplesmente contei, em voz calma, que estava aprendendo a ser eu de novo. Alguém na mesa
levantou o copo e disse emocionado: "As novas moradas interiores." Brindamos. O vinho subiu até a cabeça e fez meus pensamentos mais leves. E havia algo naquele brinde de sagrado. Era o reconhecimento que eu raramente buscava em público, mas que agora sabia ser essencial. Dias depois, recebi uma carta. Chegou sem aviso, com letras de jornal coladas, o tipo de envelope que parece ter sido costurado à mão. Abri com cuidado e encontrei um bilhete curto de Bianca. "Mãe, sei que você foi embora. Quero entender. Se você topar, eu venho. Podemos conversar?" Minhas mãos tremiam, não pela carta em si, mas por aquilo que ela simbolizava. A possibilidade de um diálogo sem a necessidade de apagar ninguém. Escrevi de volta que ela fosse quando quisesse, mas deixei claro que minha mudança não era uma punição, era uma reinvenção. Quando Bianca veio, trouxe a filha de uma amiga na calça jeans, um bolo pequeno e um olhar que mesclava culpa e curiosidade. Ela se sentou no sofá e olhou para mim como se estivesse vendo uma pintura que pela primeira vez era vertical e não recortada. "Mãe", começou ela, as palavras saindo com pressa. Eu não sabia. Acho que sempre acreditei em uma história bonita, que tudo que tínhamos vinha do papai. Nunca imaginei que você trabalhasse tanto. Sinto muito." "Eu sei", respondi. "Você foi criada para achar que a vida se sustenta por milagres públicos. Eu sei que é difícil mudar essa narrativa." Falamos por horas. Não houve acusações que não fossem transformadas em perguntas. Ela me perguntou sobre as joias que eu havia vendido, sobre o porquê das minhas economias terem sido tão pequenas, sobre como eu havia escondido contas e receitas. Eu respondi com a calma de quem não tinha mais urgência em provar nada. Surgiu ali uma verdade que parecia, para nós duas, pesada e libertadora ao mesmo tempo. A família toda havia se apoiado em um cordame invisível e finalmente estávamos desamarrando os nós juntos. Bianca chorou. Eu a abracei. Não por dó, mas por proximidade. E ali, sentadas no sofá, sem o luxo que antes preenchia as paradas da nossa vida, fizeram-se pequenas, trégua e acordos. "Mãe", disse ela depois, já mais serena, "eu quero aprender com você. Ensina-me a ser dona da minha própria vida." Fiquei com uma alegria que não coube no peito. Olhei para ela e pensei, a verdadeira herança talvez não seja material. Talvez seja a coragem de se escolher. A partir dali, minha relação com ela mudou. Tornou-se mais humana, menos ritual. Passamos a caminhar juntas pela manhã, a trocar livros, a ver filmes antigos que mudaram nossas perspectivas. Eu comecei a perceber que a filha que eu criara não era apenas um reflexo, era uma mulher inteira que também estava disposta a crescer. Enquanto isso, minha pintura evoluía. A primeira tela que pintei com coragem não era técnica, mas tinha vida. Um campo de girassóis mal definidos, feitos com pinceladas largas e impetuosas. Pendurei aquela tela no quarto. Às vezes, no meio da noite, eu me aproximava e olhava para ela como se fosse um filho que eu mesma gerara. Com o tempo, comecei a receber convites para expor em uma pequena galeria na cidadezinha. As pessoas pareciam gostar da espontaneidade das minhas cores e da sinceridade crua dos traços. Eu ria, surpresa. Expor-se era assustador e, simultaneamente, foi uma forma de confirmar que minha voz visual também importava.
Uma senhora que veio ver a exposição levou uma das minhas telas para casa e deixou-me um bilhete. Obrigado por me lembrar que ainda posso florescer. Guardei esse bilhete como se fosse um troféu modesto. Houve também resistências externas. Renato ainda tinha dificuldade de aceitar que eu me movimentasse com autonomia. Havia momentos em que ele tentava intervir, em que assumia um tom quase paternalista que me irritava. Mas, à medida que eu me mantinha firme, ele aprendeu a recuar, não sem sofrer, mas sem interferir. O respeito veio tortuoso e lento, como tudo que vale a pena. Certa tarde, escrevi uma carta para minha velha caixa. Abri a tampa e coloquei o bilhete dentro, dobrado com cuidado. Era uma carta a mim mesma, com conselhos e promessas. E ao lacrá-la, percebi que as promessas não eram juramentos para ninguém mais. Eram votos que eu me fazia. As estações mudaram. O vento trouxe novas flores, novas vozes, novos cheiros. Eu aprendi a tecer uma rotina que não me consumia. Aulas de pintura, manhãs lendo, tardes caminhando, conversas com Elias, jantares com Marina, pequenas exposições de vez em quando. A vida começou a ampliar sem que eu precisasse diminuir ninguém. E todas as noites, antes de dormir, eu cruzava o olhar com a tela dos girassóis e lembrava da primeira vez que a caixa veio vazia. Lembrava do som do cristal, do discurso que não me citou, da sensação de ser invisível. E naquele eco percebi a trajetória, um caminho até mim mesma, feito de pequenas ações que renovavam meus dias como se cada uma fosse um gesto sagrado. A liberdade que eu encontrara não era estrondosa, não vinha com fogos. Veio suave, consistente, numa série de manhãs em que escolhi meu próprio café, em que mandei uma mensagem pedindo tempo, em que pintei um quadro e o considerei suficiente. E no fim, era exatamente isso que eu queria. A prova de que eu podia ser inteira, que morar em mim não era um luxo, mas uma necessidade. A prova de que uma mulher que se reencontra pode, sem alarde, transformar o mundo ao seu redor, porque o gesto de uma pessoa que se ama reverbera. Os dias passaram com uma leveza que antes eu teria achado impossível. Não era alegria constante, não era euforia, não era aquela tentativa desesperada de provar algo a alguém. Era outra coisa. Algo como uma sopa quente em dia frio, um cobertor limpo após banho demorado, um silêncio que não assusta, mas acolhe. Uma tarde, enquanto eu pintava no banco de madeira atrás da pousada, percebi que minhas mãos estavam firmes, firmes de uma maneira que nunca estiveram quando eu vivia tentando agradar, ajustando meu corpo para caber nos moldes dos outros. A pintura daquela tarde era uma paisagem do jardim, as flores lilazes que brotavam perto do muro, a textura áspera da terra, a sombra alongada da árvore centenária. Não era uma obra-prima, e eu não queria que fosse. Era apenas minha tentativa de observar o mundo com mais carinho. Quando terminei o quadro, Elias se aproximou em silêncio. Ele tinha uma habilidade quase poética de saber quando falar pouco e quando não falar nada. "Posso ver?" perguntou com a voz baixa. Assenti, ainda limpando o pincel. Ele olhou para a tela por alguns segundos, inclinou a cabeça e disse: "Está mais vivo que o anterior." Sorri. "Acho que eu também estou." Ele virou-se para mim
e pela primeira vez pude notar uma ternura antes escondida. Depois de muito tempo apagada, a luz volta aos poucos, primeiro na ponta do pincel, depois no olhar. Fez uma pausa, e depois no coração. A frase poderia ter soado grandiosa demais, mas vindo dele era como uma simples constatação, como se ele estivesse descrevendo o clima daquela tarde. Devolvi o pincel ao pote, lavei as mãos no tanque improvisado e me sentei ao lado dele. Ficamos ali, sem pressa, observando o vento brincar com o jardim. E então, com a naturalidade de quem abre uma porta já conhecida, eu disse: Elias, o que você escreve naquele caderno? Ele sorriu com um canto do lábio. Coisas que preciso entender, coisas que me assustam, coisas que me salvam. E você entende tudo? Não. Ele olhou para o horizonte. Mas escrever é a minha forma de tentar não esquecer quem eu fui e quem eu ainda posso ser. Aquela frase ressoou dentro de mim como um sino distante. Quem eu ainda posso ser? Eu não sabia, mas naquele instante, alguma engrenagem fundamental girou dentro de mim. Numa manhã de terça-feira, Marina bateu à porta do meu quarto. Ela trazia uma caixa nas mãos, uma caixa feita de papelão grosso, amarrada com um barbante. Para você, disse. O que é isso? Abra. Dentro havia pequenos potes de tinta, pincéis novos e uma tela em branco. Havia também um bilhete para a mulher que começou de novo. Marina, senti os olhos arderem, não de tristeza, de gratidão profunda. Não era comum receber presentes que não estivessem ligados a um pedido ou a uma obrigação. Esse era só carinho, um carinho dado sem cobrança. Marina encostou-se na porta e cruzou os braços. Você não faz ideia do quanto está inspirando as pessoas daqui, Amélia. Inspirando? Sim. Ela deu de ombros. Quando uma mulher se levanta, outras aprendem a se levantar também. Aquela frase me marcou, talvez mais do que eu gostaria de admitir. Marina prosseguiu. Lembre-se, a sua liberdade abre portas, não só as suas. Depois, saiu com a calma de quem entende que certas frases precisam ficar no ar. À medida que eu me aprofundava na pintura, algo inesperado começou a acontecer. Outras mulheres da cidade passaram a me procurar. Primeiro foi Helena, dona de uma loja de tecidos, depois Laura, uma auxiliar de farmácia que fazia esculturas com arame, mais tarde Ramira, uma cozinheira que queria abrir seu próprio restaurante. Elas vinham tímidas, quase pedindo desculpas por sonhar. Vinham com medo de errar, de falhar, de serem julgadas. Vinham com histórias muito parecidas com a minha, anos carregando o mundo sem que ninguém perceba, anos fazendo mais do que deviam e recebendo menos do que mereciam. Eram mulheres com brilho contido, escondido, sufocado, mulheres que precisavam de um lugar onde pudessem respirar sem pedir licença. E foi numa conversa com elas, sentadas ao redor de uma mesa improvisada, que nasceu a ideia. E se criássemos um grupo? Alguém sugeriu. Um clube de arte? Propôs outra. Não só de arte, respondi,
sentindo o coração acelerar. Um espaço para mulheres que precisam se reencontrar. Houve silêncio, aquele silêncio cheio de significado. E então Marina, que havia entrado sem fazer barulho, disse: um lugar onde ninguém precise pedir permissão para existir. E assim nasceu o Círculo Aurora, um nome simples, escolhido porque representava o recomeço, a luz depois da longa noite, a promessa de algo bonito. Nos encontrávamos uma vez por semana na sala da pousada que Marina emprestou generosamente. Levávamos pincéis, barro, lápis, tecidos, poemas, cadernos, memórias, dores, esperanças. No início éramos 5, depois 7, depois 13. As mulheres vinham como quem procura água no deserto. E todas elas, de alguma forma, me viam como alguém que havia atravessado algo. Mas eu não era líder. Era só uma mulher que finalmente aprendera a respirar. Uma tarde, depois de mais um encontro emocionante do Círculo Aurora, cheio de confidências, gargalhadas e lágrimas, encontrei Elias sentado no banco, em frente ao lago. Ele tinha o olhar mais leve que eu já vira, como se estivesse pronto para dizer algo importante. Amélia, começou ele sem rodeios. Eu queria te mostrar uma coisa. Sentei ao lado dele. Ele abriu o caderno. As páginas eram preenchidas por uma caligrafia elegante, limpa, mas trêmula, em alguns trechos, como se escrita nos intervalos de um fôlego. São memórias? Perguntei. São cartas que escrevi para mim, para meus filhos e para pessoas que já não existem na minha vida. Havia vulnerabilidade ali, uma vulnerabilidade corajosa. Ele não me entregou o caderno. Apenas mostrou algumas páginas, como quem abre ligeiramente uma porta para revelar só o necessário. Você escreve bonito, murmurei. Escrevo porque, se eu não escrever, esqueço. Ele fechou o caderno e algumas coisas não devem ser esquecidas. E por que quis me mostrar isso? Ele respirou fundo. Porque você me ajudou a lembrar quem eu era. Fiquei em silêncio, por instinto, por respeito, por emoção. E você, Amélia? Continuou ele. Quem está se tornando? Fiquei olhando o reflexo do sol na água e respondi. Acho que estou virando casa. Casa? Ele sorriu. Sim, casa para mim mesma. Pela primeira vez. Ele não disse nada, mas segurou minha mão com delicadeza, como quem segura algo delicado demais para apertar. Não era romance ainda, era cura, e cura também pode ser uma forma profunda de amor. Na mesma semana, o Círculo Aurora me trouxe uma ideia nova, uma que, sem eu saber, mudaria tudo. Lembro exatamente do momento. Eu pintava sozinha quando uma das mulheres, Ramira, me contou que havia sido demitida da cozinha onde trabalhava porque era velha demais para acompanhar o ritmo. Ela tinha 52 anos. Me mostrou as mãos calejadas, os braços marcados pelo calor de panelas e disse: eu cozinho desde os 14 anos, mas nunca pude abrir nada meu, porque nunca tive coragem, porque sempre precisei cuidar de alguém
antes de cuidar de mim? E então a frase saiu de mim quase sem pensar. E se você abrisse agora? A pergunta caiu entre nós duas como uma revelação. Ramira chorou. Eu chorei. E naquele instante percebi o que o Círculo Aurora podia ser. Não apenas um encontro, não apenas terapia, não apenas arte, mas um lugar onde mulheres pudessem renascer. Comecei a anotar projetos, possibilidades, formatos, um fundo coletivo, cursos oferecidos por nós, troca de serviços, uma pequena economia de vizinhança, uma rede, um porto, um sopro. Era o início de algo maior. E eu sentia isso em cada parte do meu corpo. Amélia, você está criando um movimento. Elias disse uma noite. Não, eu só estou ajudando mulheres a se lembrarem de si. Isso é um movimento. Havia orgulho na voz dele, havia respeito, havia uma admiração que eu nunca tinha conhecido em outras bocas. E ouvindo aquilo, percebi que não havia volta, que minha vida tinha ganhado uma direção nova, uma direção minha. Nos dias que seguiram a criação do Círculo Aurora, a cidade parecia tocar uma música nova, discreta, quase imperceptível a quem não estivesse prestando atenção, mas viva. De repente, pequenas mudanças começaram a se brotar como sementes escondidas sob a terra. A auxiliar de farmácia, Laura, deixou de aceitar o tom ríspido do gerente, algo que antes ela suportava como se fosse destino. Helena, da loja de tecidos, colocou à venda bolsas artesanais que fazia escondida havia anos. Ramira começou a testar receitas no quintal de casa e eu observava a coragem se espalhar como mancha de tinta na água. Eu não imaginava, ou talvez imaginasse, mas não queria admitir, que aquela onda tocaria também lugares que eu acreditava fechados para sempre, lugares dentro de mim. Numa tarde de vento forte, recebi a ligação que, de certo modo, eu sabia que um dia viria. Amélia? A voz do outro lado soou tensa, cansada. Aqui é o Renato. Um nó formou-se no meu estômago. Eu não o via desde a conversa pelo telefone, semanas atrás. O que foi? Perguntei, mantendo o tom neutro. Estou na cidade, disse ele. Preciso conversar. É importante. Fechei os olhos por um instante. Eu sabia que esse momento chegaria. A vida sempre traz de volta aquilo que você tenta deixar para trás. Não como punição, mas como uma espécie de verificação final. Respirei fundo. Renata da pousada Aurora. Respondi. Pode vir. Desliguei o celular e me sentei na cama. Minhas mãos estavam frias, minhas pernas tensas. Não era medo. Era uma mistura estranha de expectativa e fechamento. Era como se uma porta antiga estivesse prestes a ser trancada definitivamente. Renato chegou 20 minutos depois. Viu pela janela, caminhando pelo jardim, com passos incertos, sem saber se olhava para o chão ou para o céu. Era engraçado, ou trágico, perceber que ele sempre parecera tão seguro, tão absoluto, tão dono das circunstâncias.
Naquele momento, no entanto, parecia menor. Eu o encontrei no salão. Ele ficou um instante parado na porta, como se a pousada fosse um lugar sagrado demais para pisar com os calçados do passado. Amélia, disse ele. Renato. Ficamos em silêncio por longos segundos. O tipo de silêncio que pesa, que afoga, que revela o que as palavras escondem. Ele passou a mão pelos cabelos. Começou hesitando. Não entendo o que aconteceu com você. Sorri de leve. Eu mudei. Mas por quê? Insistiu. Você sempre foi tão disponível? Completei. Ele se calou. A palavra o acertou em cheio. Eu nunca pedi que você fosse assim, disse tentando se justificar. Mas sempre esperou que eu fosse, retruquei. Renato respirou fundo. Seu rosto estava abatido. Parecia mais velho do que realmente era. Eu estou me sentindo perdido, Amélia. A casa, a rotina, a Bianca falando comigo como se eu devesse entender tudo e agora você daqui, distante. Eu não estou distante, Renato. Respondi com calma. Eu apenas deixei de ser sua extensão. Ele franziu a testa. O que isso significa? Sentei-me na poltrona e o convidei com um gesto para se sentar também. Significa que eu me apaguei por anos, expliquei. Significa que eu confundia amor com obrigação. E quando percebi isso, precisei ir embora para aprender quem eu era sem vocês. Renato esfregou os olhos. Estava emocionado, mas também irritado. Você poderia ter falado comigo. Eu tentei, Renato, disse, várias vezes, mas você confundia minhas palavras com reclamações. Você me chamava de dramática. Eu dizia, estou cansada. Você respondia, falta pouco para a aposentadoria. Você dizia que me amava, mas não me ouvia. Ele baixou a cabeça. Demorou alguns segundos para conseguir falar. Eu achei, começou com a voz embargada, que você gostava, que ajudava porque queria, que era feliz assim. É isso, Renato, respondi. Você achou, mas nunca perguntou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mas dessa vez não era destrutivo, era revelador. Ele ergueu o olhar e disse algo que eu jamais imaginara ouvir de sua boca. Eu falhei com você. Não havia ironia, não havia defesa, não havia agressividade. Era apenas verdade. Meus olhos encheram de lágrimas, mas eu as segurei. Não era hora de chorar pelo que foi. Era hora de acomodar o que somos. Renato, murmurei, eu não vim aqui para te punir. Eu vim aqui para me encontrar. Se você quiser, podemos construir outra relação. Não como marido e mulher, mas como dois seres humanos que dividiram uma vida e agora precisam aprender a olhar um para o outro de novo. Ele sorriu triste. É estranho pensar que posso te perder. Renato, retruquei, você nunca me teve para me perder. A sinceridade da frase caiu sobre ele como chuva. Ele fechou os olhos. Posso? Perguntou hesitante. Posso voltar outro dia? Conversar mais? Assenti.
Pode. Ele se levantou, caminhou até a porta e, antes de sair, disse: Obrigado por não gritar comigo. Respondi com delicadeza: Obrigada por finalmente me ouvir, e o vi partir, levando consigo um peso que talvez ele nem soubesse carregar. Naquela noite, eu estava sentada na varanda, escrevendo no meu caderno, quando Elias se aproximou. Ele estava mais silencioso que o normal, e isso me preocupou instantaneamente. Você está bem? Perguntei. Ele hesitou. Posso te mostrar uma coisa? Disse. Assenti. Ele me entregou uma caixa pequena. Dentro havia uma aliança. Não era uma aliança de noivado. Era simples, lisa, sem pedras. Ele respirou fundo antes de falar. Quando minha esposa me deixou, anos atrás, eu carreguei essa aliança comigo todos os dias. Não porque esperasse que ela voltasse, mas porque eu achava que, sem ela, eu não sabia quem eu era. Olhei para ele. Elias encarava o chão como se confessasse algo que o envergonhava. Hoje, continuou, enquanto você falava com Renato, eu percebi que venho fazendo exatamente o que te vi fazer, segurando uma vida velha por medo da nova. Levantei a caixa devagar. Elias, você não precisa se livrar dela por minha causa. Eu sei. Ele disse, mas preciso me livrar dela por mim. E deixou a aliança na mesa, como quem abandona um peso antigo. Foi a primeira vez que vi Elias chorar, e segurei sua mão até que ele conseguisse respirar de novo. Nos dias que seguiram, algo profundo começou a acontecer na cidade. O Círculo Aurora crescia, não como um grupo, mas como se uma força. As mulheres deixaram de pedir desculpas por existir. Passaram a negar tarefas que não eram suas. Passaram a conversar sobre dinheiro sem culpa. Passaram a contar a verdade sobre suas vidas. Passaram a olhar para os maridos com firmeza. Passaram a olhar para os filhos com honestidade. Passaram a olhar para si mesmas com cuidado. E como todo movimento real, ele encontrou resistência. Primeiro foram os homens da farmácia, murmurando que essas mulheres estão ficando insolentes. Depois, o novo gerente da loja de tecidos, dizendo que Helena estava desobediente. Mais tarde, um grupo de maridos se reuniu no bar e se queixou que suas esposas estavam rebeladas. Eu ouvi tudo isso com tranquilidade. Era natural. Sempre que uma mulher se levanta, alguém treme. Mas a vida ainda me reservava uma prova final. A mais dura, ela veio na forma de uma ligação de Marina. Amélia, disse ela, com a voz trêmula, precisamos de você aqui. Agora, meu corpo gelou. O que aconteceu? A resposta dela caiu como pedra. É a Ramira. Ela desmaiou. E naquele segundo, a paz que eu havia construído tremeu. O corredor da pousada parecia mais longo naquela noite, como se o tempo tivesse se esticado de propósito para me testar. As luzes amareladas tremiam, projetando sombras nas paredes de madeira. Eu desci as escadas tão rápido que nem percebi o frio que subia pelos pés.
Marina esperava na porta do salão com uma expressão que eu jamais tinha visto nela: medo. Onde ela está? Perguntei, sussurrando sem perceber. No quarto 2, respondeu Marina, com os olhos marejados. Amélia, ela caiu na cozinha. Não é só cansaço, o ar no meu peito travou. Ramira, a mulher que queria abrir seu restaurante, a mulher que recuperou o brilho dos olhos quando falou pela primeira vez sobre seu sonho, a mulher que cozinhou para todos nós com carinho quase maternal. Fui até o quarto 2. Quando abri a porta, encontrei-a deitada, pálida, com uma manta cobrindo as pernas. A respiração era curta e irregular. Elias estava sentado ao lado dela, segurando sua mão. Levantou-se ao me ver, os olhos cheios de preocupação. A ambulância está a caminho, disse ele. O que houve? Perguntei. Elias passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu aprendi a reconhecer como sinal de nervosismo profundo. Ela vinha sentindo dores há semanas, mas nunca falou. Disse que era normal, que era só do serviço. Explicou. Eu me aproximei da cama e segurei a mão de Ramira. Por que não disse nada, minha amiga? Murmurei. Ela abriu os olhos devagar. Mesmo naquela fragilidade, havia dignidade no seu olhar. Porque eu não queria atrapalhar, respondeu com um sorriso fraco. Sempre fui forte. Achei que aguentaria mais um pouco. Meu coração se partiu. Quantas mulheres eu conhecia que carregavam dores assim? Quantas sofriam em silêncio porque foram treinadas para serem a última prioridade de si mesmas? Quantas achavam que pedir ajuda era fraqueza? Senti uma dor funda, antiga, e percebi que estava segurando minha própria mão no passado. A mão daquela Amélia que desmaiava silenciosamente, mas continuava servindo a todos. Fiquei ao lado de Ramira até a ambulância chegar, e quando ela foi levada, algo dentro de mim rompeu. Aquela noite não terminou quando a ambulância partiu. Ela recomeçou de outra forma. Às 3 da manhã, estávamos todos na sala da pousada. Marina, Elias, Helena, 2 mulheres do Círculo Aurora e eu. A chuva batia no telhado com violência, como se o céu estivesse tentando limpar alguma coisa. Elas me olhavam em silêncio. Pareciam esperar que eu dissesse algo. E eu disse: nós não podemos mais fingir que está tudo bem. Minha voz parecia maior do que eu. Não podemos permitir que uma de nós se destrua em silêncio. Não podemos aceitar que mulheres como Ramira carreguem o mundo até cair. Ninguém respondeu, mas o silêncio dizia tudo. O Círculo Aurora não pode ser só um grupo, continuei. Tem que ser um movimento real. Tem que ser uma casa para quem nunca teve casa. Tem que ser um lugar onde nenhuma mulher fica sozinha. Foi Helena quem falou primeiro. O que você propõe? Um fundo comunitário, respondi sem hesitar, para emergências, para tratamentos médicos, para projetos profissionais, para dar fôlego a quem está sufocando. E quem financiaria isso? Perguntou Marina. Eu respirei fundo. Eu, respondi. E quem quiser somar. Mas eu começo. É o mínimo que posso fazer por tudo
o que recebi desde que cheguei aqui. Elias olhou para mim com uma expressão que misturava surpresa e respeito profundo. Amélia, você não tem ideia do que isso significa. Tenho sim, respondi, e quero fazer. Marina segurou minha mão. Então vamos chamar isso de Fundo Aurora, disse ela, e assim, naquela madrugada chuvosa, nasceu algo maior do que o círculo. Nasceu um compromisso. Ramira ficou 2 dias no hospital. Um problema cardíaco silencioso, agravado por anos de exaustão. Ela precisaria de repouso, tratamento, ajuda. E ela teve porque pela primeira vez permitiu que tivesse. Fui visitá-la. Ela me olhou sorrindo, com lágrimas nos olhos. Eu achei que ia morrer sem fazer nada por mim, disse ela. Você ainda tem uma vida inteira para você, respondi. Ela apertou minha mão com força. Obrigada por me ver. Aquela frase atravessou minha alma, porque era exatamente o que eu sempre quis ouvir. E agora eu ouvia da boca de outra mulher, uma mulher que, assim como eu, aprendera a existir tarde demais. O retorno de Renato aconteceu no momento certo e no mais difícil. Num fim de tarde frio, enquanto eu observava o lago, ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, era ele. Desta vez, não vinha com discurso, não vinha com justificativa, vinha com verdade. Posso? Perguntou, apontando para o banco. Assenti. Ele se sentou, olhando para a água. Não falou nada por longos minutos. Depois, com a voz baixa, confessou. Quando te perdi, descobri que nunca tinha te visto. Uma pausa longa. Aquelas palavras vieram como um soco lento, mas profundo. Eu percebi que sempre te vi como um papel confortável para mim. A esposa calma, a mãe incansável, a mulher pronta para tudo. Eu achava que te conhecia e não conhecia nada. Eu ouvi sem interromper. Bianca, ele continuou. Ela me mostrou o que você fez por nós. Coisas que eu nunca soube, coisas que nunca me dei o trabalho de saber. Renato engoliu seco. Eu vim dizer que não quero que você volte para casa. Ele me olhou nos olhos. Não quero que volte para mim. Não quero te pedir nada. Eu só quero que você saiba que estou orgulhoso de você. Aquela frase fez meus olhos arderem. Ele respirou fundo. Quero ser seu amigo se você deixar. Fiquei em silêncio por alguns instantes. Depois sorri, leve. Sim, eu deixo. E foi assim que encerramos uma história longa demais. Não como inimigos, não como amantes, mas como 2 seres humanos que aprenderam, tarde, mas aprenderam que a vida pede diálogos honestos. Elias, por outro lado, se aproximava de mim por caminhos mais sutis. À medida que o círculo Aurora crescia e o fundo Aurora começava a funcionar, ele ficava sempre por perto, ajudando, carregando caixas, ouvindo relatos, sorrindo nas reuniões. Não como alguém que queria liderar, mas como alguém que queria apoiar. Uma noite, chamei-o para caminhar comigo até a colina. A mesma colina onde, semanas antes, eu havia sentido que minha vida estava renascendo.
O vento era frio, mas confortável. A lua estava alta, a luz banhava a estrada de pedras como se fosse um rio prateado. Paramos no ponto mais alto, e ali, de pé, diante das árvores silenciosas, Elias me deu um olhar que eu jamais tinha visto nele. Um olhar de entrega. Sabe, Amélia, começou ele hesitante, eu nunca achei que teria coragem de seguir em frente. Não depois de tudo do que vivi. Não depois do abandono. Depois do silêncio dos meus filhos. Depois do meu coração endurecer. Eu me aproximei um passo. E agora? Sussurrei. Ele demorou a responder. Quando respondeu, sua voz era branda, mas firme. Agora eu quero viver. Comigo? Perguntei quase sem voz. Se você quiser, sim. Meu coração explodiu num ritmo que eu nunca havia sentido. Não era paixão adolescente. Não era dependência. Não era urgência. Era maturidade. Era encontro. Era ternura. A ternura que resta quando duas almas cansadas decidem descansar juntas. Peguei sua mão. Eu quero. Ele sorriu. Um sorriso que não pedi licença para entrar na minha vida. Simplesmente entrou. E ali, naquela colina, nos beijamos. Um beijo calmo, um beijo de gente inteira, um beijo de recomeço. Passei a semana seguinte terminando a pintura mais difícil da minha vida. Um quadro grande, de cores profundas, lilás, dourado, verde musgo, azul marinho. Uma mulher no centro, não jovem, não velha, com o rosto banhado por uma luz que vinha de dentro. Atrás dela, sombras que se desmanchavam. À frente dela, um campo de flores que cresciam em todas as direções. Quando terminei, assinei minha obra pela primeira vez, Amélia Santoro, e pendurei o quadro no salão do Círculo Aurora. Ao vê-lo, as mulheres se emocionaram. Algumas choraram, outras sorriram, mas todas entenderam o que aquela imagem significava. Era o retrato daquilo que nos tornamos. Na inauguração oficial do Círculo Aurora, semanas depois, Bianca entrou na sala e ficou parada por longos minutos diante da obra. É você? Ela disse. É todas nós. Respondi. Ela me abraçou com força. Obrigada por me ensinar que ainda posso florescer. Eu a apertei, fechando os olhos. Você sempre pôde, filha, só precisava lembrar. Hoje, enquanto escrevo estas linhas, o Círculo Aurora tem 30 mulheres. Ramira abriu seu pequeno restaurante com a ajuda do fundo. Helena vende suas bolsas pela internet. Laura dá aulas de arte infantil. Elias escreve um livro sobre recomeços. Renato visita a pousada às vezes. Ele e Elias se cumprimentam com respeito mútuo. Bianca passa fins de semana comigo e às vezes me acompanha nas reuniões. Ela diz que, quando tiver uma filha, quer que ela cresça sabendo que a avó não foi apenas mãe, foi mulher. Quanto a mim, eu encontrei minha casa, não uma casa de paredes, mas uma casa dentro do peito. Uma casa onde minhas palavras podem respirar, onde minhas escolhas podem acontecer,
onde meu coração pode se acomodar sem medo de ser apagado. E agora, todas as noites, antes de dormir, faço o mesmo ritual. Acendo uma pequena vela, coloco minha mão sobre o peito e digo em voz baixa: obrigada por ter voltado, Amélia, porque no início desta história eu era apenas sombra. Mas agora eu sou Aurora. E auroras, quando nascem, não pedem permissão para iluminar.